Frieren ou Fullmetal Brotherhood? Qual é o melhor? Bom, para começar, vou ser sincero. Eu acho que a gente tá falando a gente tá falando de um anime que, cara, a gente tá falando de um anime é Frieren. A gente tá falando de um anime que é um espetáculo. Não é qualquer anime, né? Eu acredito assim. Fullmetal Brotherhood, ele é melhor do que Frieren. Mas não é que ele, tipo assim, não é que ele, ele, tipo assim, ele é melhor. Ele é melhor por alguns detalhes. Alguns detalhes. Então, então, Fullmetal, ele é um anime perfeito. Ele é um anime perfeito. Ele tem a história dos dois irmãos, né? Eduardo Eric e Afonso Eric, que perde a sua mãe, que a sua mãe morre. E eles tentam ressuscitar a sua mãe com alquimia. Só que a alquimia falha e eles perdem metade dos seus corpos, né? Eles perdem metade dos seus corpos, um braço, uma perna, e o outro perde todo o corpo, que é o Afonso Elric. Então, e sem aí a história dos dois, né? Que eles, tipo assim, que eles são irmãos. Aí tem a menina que gosta dele, do Eduardo Eric. E a história dos dois irmãos. A trama é muito boa, né? Os personagens são muito bons. Então, a gente tá falando de um gigante de anime, né? Só que Frieren, realmente, se fosse para analisar mesmo, Frieren ou Fullmetal? Eu acho que Frieren pede para Fullmetal só em pequenas coisas. Exemplo, eu acho que a criatividade de Fullmetal é maior do que Frieren. Por quê? Porque a Frieren é uma maga. E quantos animes de maga existe? Existe vários animes de maga. Então, tem muitos animes secais de magos, né? Magos e magas. Então tem muitos animes. Já o Fullmetal, o tema é próprio, alquimia. E ainda por cima se passa na Alemanha, como se fosse na Alemanha, né? E outra coisa, a história de Fullmetal, né? Tem guerra, né? Tem guerra, tem história, né? Tem guerra. Então, muitas coisas profundas também. Só que Frieren pega pela pessoa pelo sentimento, né? Porque a história de Frieren, ela é uma maga, ela tem mais de milhares de anos, ela tem as perdas dela, dos amigos que morreram dela. Então, ela tem luto, né? Ela tem luto, a Frieren. E ela é uma personagem extremamente incrível. Ela é uma personagem, é uma protagonista incrível, perfeita. Ela tem personalidade. Ela é calma. A Frieren é séria. A Frieren, ela não quer saber só de lutar. Ela simplesmente luta nos momentos que é necessário usar força. E ela é uma mestra. Ela tem milhares de anos. Então, a Frieren, ela passa aquela emoção, né? Aquela emoção. E já o Eduardo Eric é um personagem muito bem construído e desenvolvido. Então, questão de desenvolvimento, os dois têm desenvolvimento, os dois têm enredo, os dois têm história, os dois têm tudo, tudo. Emoção, carga dramática, os dois têm carga dramática, os dois têm tudo. Então,
são personagens que tem o mesmo nível, o mesmo patamar de anime. Então, eu acredito que Frieren tem uma animação muito mais bonita do que a do Fullmetal. Por causa das plantas, por causa do cenário, é artístico demais. Então, em animação, Frieren tá um pouco acima de Fullmetal. Não que a animação de Fullmetal seja ruim, é excelente, mas a de Frieren tem que admitir que é um espetáculo de animação. Então, nesse quesito animação, Frieren leva. Agora, sobre história, os dois têm histórias profundas, emocionantes, e os dois têm carga dramática. Então, a perfeição de Frieren é o que cativa. Tipo assim, os personagens são bem desenvolvidos. A Fer é uma personagem que simplesmente tem uma bela personagem. Ela tem personalidade, ela tem desenvolvimento. Então, as coisas são escritas bem nos seus mínimos detalhes. Então, a gente tá falando de animes de elite. Então, se eu fosse escolher entre Fullmetal e Frieren, eu preferia Fullmetal por causa que Fullmetal aborda temas muito mais sérios do que Frieren. Só o fato daquela cena onde a Nina vira uma quimera e mostra o pai dela fazendo uma coisa horrorosa, que é transformar a filha em uma quimera. Então, aquela cena é impactante. Então, tipo assim, é única. O Fullmetal tem uma das cenas mais impactantes dos animes. Se for a mais impactante. Então, o Fullmetal leva. E outra coisa. Então, se eu fosse decidir entre Frieren e Fullmetal, eu ficaria com Fullmetal, mas não que Fullmetal ganhou de Frieren, mas sim por uns detalhes. Por uns detalhes. Por ter uma cena muito mais impactante, que é da Nina. Por simplesmente um tema muito original, que é alquimia. Enquanto Frieren é uma maga. Então, tipo assim, por detalhes. Então, mas a Frieren é um anime, ganha animação, ganha em animação e também perfeição, né? Perfeição é impecável. O anime tem um cenário muito mais bonito do que um cenário muito mais artístico do que Fullmetal. Então, os personagens de Frieren são perfeitos. Os de Fullmetal também são perfeitos. Então, só uns mínimos detalhes, Fullmetal ganharia de Frieren por outros aspectos, por originalidade e originalidade, temas e assuntos profundos. Então, Frieren fica em luto. Eu sei que Frieren fica em luto. Aborda uma coisa que é a morte, né? Aborda o tema da morte. Que ela aborda o assunto do luto. E Fullmetal aborda guerra, aborda perda, morte também. Então, aborda cenas impactantes, né? Como a da Nina, né? Então, eu ficaria com Fullmetal por alguns detalhes. Mas não é que Fullmetal ganhou de Frieren. Não tem como, a gente tá falando de animes que é do mesmo nível, do mesmo patamar. Então, Frieren, eu admito que Frieren foi um espetáculo. É um anime perfeito, não tenho o que falar de Frieren. Então, Frieren é um anime espetacular, do mesmo patamar de Fullmetal. Só que se fosse para me escolher entre Fullmetal e Frieren, eu ficaria até pensando assim, mas Fullmetal é um pouco mais, eu pensaria em Fullmetal por causa dos detalhes que eu falei. Então, sendo que história os dois têm tudo: enredo, emoção, carga dramática, desenvolvimento. Os dois têm as mesmas coisas de personagens.
desenvolvimento de personagem, personagem secundário, personagem secundário, personagem protagonista. Então os dois animes têm o mesmo nível. Não tem como uma pessoa falar, ah, Fullmetal ganhou de Frieren. Não é assim, cara. A gente tá falando de dois animes que tem a mesma qualidade. A gente tá falando que, tipo, a única coisa que Frieren ganha de Fullmetal mesmo é a animação. Mas todas as coisas praticamente empatadas, né? A narrativa, o enredo, o roteiro e tudo mais, a carga dramática de Frieren também é impactante. Então o que acontece? Tudo Fullmetal e Frieren equiparados. Mas eu ainda preferia Fullmetal por os detalhes que eu falei nesse vídeo. Então eu escolhi Fullmetal. Mas, lembrando, a animação de Frieren é melhor do que a do Fullmetal. Não que seja a animação de Fullmetal seja ruim, mas a animação de Frieren é melhor do que a de Fullmetal. Então, tem uma das coisas, a música também. A música de Frieren não é melhor do que a de Fullmetal, mas também tem uma música muito boa, incrível também, né? Uma trilha sonora muito incrível. E a música de Fullmetal, o Fullmetal ganha também de música, não tem como competir, porque a música de Fullmetal é mais incrível. Again, né? Again de Fullmetal, a abertura é muito, a música é muito mais melhor, muito mais melhor. Então, o Fullmetal vai ganhando em coisas, umas coisas. Mas Frieren, eu diria que os animes equiparados, né? Mas Fullmetal eu ainda vejo em alguns detalhes. Então, o vídeo foi esse. E na sua opinião, Frieren ou Fullmetal, qual é o melhor? Diga aí nos comentários.